Bom, irmãos, eu voltei agora, nesse vídeo, para mostrar para os irmãos os capítulos que esse senhor, todo inteligente, disse que são desnecessários porque ele não soubera compreender o escritor, quanto mais o Espírito Santo. Isso é de praxe desses intelectuais, quando eles não entendem o que for escrito por outros, ele acha que aquilo é dispensável. Para mim não é não, e nem para outros. E olha que eu não sou adepto da crença que foi lhe perguntado, não sou. Eu não creio que Deus predestinou seres humanos individuais assim, em toda a sua criação, não, individualmente para toda a criação, desde Adão e daí por diante. Eu não acredito nisso. Mas eu vou te mostrar a necessária função desses textos, que você não soube compreender, Caio Fábio. Eu vou te mostrar o capítulo 9, Paulo começa dizendo isso. Se você não concordar com isso aqui, então você não conhece nada, é a escuridão total do que se você acha que é conhecimento. Olha aqui, ele começa o 9, que é o primeiro que você falou que é desnecessário, que vai falar para ele que ele viajou na maionese ao escrever isso aqui. E ele teve o caráter de mostrar que não era ele que estava escrevendo por si só. Ele estava com autoridade, investido de autoridade máxima do Espírito Santo. Então ele disse assim, ó, versículo 1 do 9. O que eu digo é verdade. Ou você não acredita que ele estava falando aqui a verdade? Não acredita, porque você falou que é desnecessário. Ele está dizendo para os romanos, no capítulo 9, ó. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Você falou que ele mentiu. Ele disse assim, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, qual a consciência do apóstolo Paulo? Não era dele só, não. Ele tinha consciência que o Espírito Santo que o controlava para escrever. Ele não escreveu aleatoriamente, como você pensa, vai pegando uma caneta e escrevendo como você faz hoje, e outros escritores sábios do mundo fazem, nada disso. Eu estou falando isso com dor no coração, que você poderia ser muito mais de ajuda se você baixasse o facho um pouquinho e se colocasse no plano de outros. E você não está fazendo nem isso. O que Cristo pediu é para, se você é tão sábio assim, você saberia que você é o menor. Pregaria com mais humildade. E você quer dizer que isso é humildade, é ser arrogante como você é. Você tem muita arrogância no falar, e isso não está certo, meu irmão. Aí ele disse assim, ó, nem acabei de ler o versículo 1 ainda. Porque a minha consciência é controlada pelo Espírito Santo. Também me afirma que não estou mentindo. Então o Espírito Santo, você falou, não foi do apóstolo Paulo. Você falou do Espírito Santo de Deus. E quer dizer que só você tem a verdade. Você tem até pena dos outros por não ter a verdade, por não conhecer a verdade como você conhece. Você não tem um pingo do que eu quero dizer, do que é Cristo. E você fala para todo mundo revestir de Cristo, tem que conhecer a Cristo e fazer o que Cristo fazia. Aonde você viu Cristo ensinando isso, que nós, seres humanos, podemos dizer que somos melhores, mais sábios do que os outros? Ou você acha que esse cérebro meu aqui não foi feito pelo mesmo Deus que fez o seu? E esse apóstolo Paulo aqui, que era advogado, você sabe tanto quanto eu, um dos maiores advogados, formado nos pés do maior advogado que existia no mundo, Gamaliel, ele tinha muito mais conhecimento das coisas que você. Cada dia que passa nós estamos entrando no desconhecimento. E eu vou ler isso para você, que foi Jesus que ensinou isso. Nós estamos entrando no desconhecimento do que é correto. Até que em 54 nasceu eu e você, que eu sou da sua idade, Caio Fábio. E nós somos realmente não tão conhecedor como os escritores bíblicos eram. Nem intelectualmente, nem falando secularmente da coisa. Aí ele diz no 2, sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, no 3, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue, para o bem desse povo
eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Você compreendeu o que o apóstolo Paulo está falando? A humildade desse homem, irmão? Caio Fábio, você compreendeu? Ele falou, se tivesse algum valor nele, como intelectual, como você é intelectual, ele desejaria ficar fora de Cristo, fora de Deus, para que os irmãos da raça dele, do sangue dele, ou seja, os judeus e os outros também, tivessem a vida eterna. E você desconsiderou. Então esse aqui, você não considera. Por que você não considera? Porque a pessoa lá que te perguntou sobre a predestinação pediu para você ler alguns versículos e você descartou uns versículos nesse capítulo aqui. Esse irmão lá e todos que... Desculpem os irmãos que acreditam na predestinação como Calvino pregou, e o Armínio também pregou, de forma contrária, pela predestinação, ele pregou que Deus fez ela pela a presciência. Nada disso é verdade, não foi nada disso. Mas o texto também não está dizendo isso. Ele não está nem sendo favorável para Armínio, nem para Calvino. E você desconsiderou por causa desses dois homens. Aí você colocou esses dois homens te dando um banho de intelectualidade que você não soube explicar esse texto do apóstolo Paulo para eles. Então, meu irmão, você descartou lendo que isso aqui era desnecessário e tal, e não leu muita coisa, você nem leu. Eu vi aquele vídeo, me parece que você nem leu nada desses capítulos. Que se você tivesse lido o versículo 1 do capítulo 9, meu irmão, você se rebaixaria, você se colocaria até num plano menor, como o apóstolo Paulo se colocou aqui. Esse é o homem investido de Espírito Santo. E digo sim, esses 3 capítulos são necessários para o verdadeiro cristão, porque, do contrário, nós não teríamos a verdade integral da palavra de Deus. Ela não foi desconsiderada. Não é porque foi homens que escolheu os livros, não. Porque Deus não deixou que esses homens tirassem esses 3 capítulos daqui. Que nem era capítulo, era uma leitura corrente, você sabe disso. Há poucos tempos que fizeram gráfica. Então, imprensa, né? O versículo 13, do qual o irmão lá estava falando, ele falou assim: como dizem as escrituras sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Em outras palavras, fala que ele odiou Esaú. Aqui está mais bem traduzido, na linguagem da Bíblia, na linguagem de hoje. Você sabe quem era o mais velho dos dois? Ou Caio Fábio? Eu vou te explicar esse texto aqui e explicar para os irmãos que são realmente adeptos da crença da predestinação. Aqui não tem predestinação. É porque você sabe tanto quanto eu que na lei mosaica que Deus dera a Moisés, que você até desqualifica, que é rudimentar, você fala até que para os nossos dias, ela seria como mais uma informação daquele tempo, não tem nada a ver com hoje, e eu discordo de você por vários motivos que eu posso te mostrar. Aqui está dizendo assim, que Deus rejeitou, né? Que Deus, ele amou, fala aqui, né? Ele escolheu Jacó, mas rejeitou Esaú. Em outras Bíblias fala que ele odiou. A palavra odiar não vem, irmão, quando fala para Deus, quando essa palavra é voltada para Deus, ela não tem conotação de ódio humano, tem conotação de escolha. E aqui ele escolheu, sabe por quê, irmão? Você sabe se foi gerado primeiro no útero da mãe, Jacó ou Esaú? Quem pode te dizer que Esaú era o mais velho? Só porque ele nasceu primeiro? Porque Deus conta no momento da gestação. É por isso que é errado, é pecado fazer aborto consciente. Deu para você entender, meu irmão? Deu para você entender? Deus sabia quem foi gerado primeiro. Jacó fora gerado primeiro, embora ter nascido por último,
Não foi por causa, porque aqui diz que nem pecado eles ainda tinham. Você não entendeu o que o apóstolo Paulo estava falando? Ele está falando de uma escolha que humano nenhum, nem com a macrocriação, com a descoberta da micro, aliás, criação hoje, os humanos não poderiam saber quem foi gerado primeiro. Não tem aparelho que poderia pôr na barriga da mãe dos dois e saber se foi Esaú ou se foi Jacó. E na lei mosaica, você sabe tanto quanto eu, volto a repetir, que o direito de primogenitura era do mais velho. Agora, a Bíblia diz que por ter nascido primeiro, né, os judeus achavam que tinha que ser Esaú. Mas ele vendeu você sabe tanto quanto eu e outros irmãos sabem, não é só você e eu que sabemos, todos sabem, que Esaú desconsiderou tanto esse nascimento primário, né, como direito de constituir dentro do regime da aliança antiga, de primogenitura, o direito de assumir esse cargo de primogênito. Ele vendeu por um prato de lentilha, ele estava com fome. Mas não foi por isso que Deus escolheu ele, não, rejeitou ele, não. Não foi antes. O apóstolo Paulo fala que antes deles nascerem. Então Jacó pode muito bem, meu irmão, não estou afirmando, mas pode muito bem, sem nós sabermos, sem eles também saberem, que Jacó era o mais velho para Deus. Ele era o primogênito. E quero te dizer mais. Dentro da primogenitura, nem sempre o mais velho era o que desincumbia do cargo de primogenitura. Salomão não era o filho mais velho de Davi. Isaac não foi o filho mais velho de Abraão. Você sabe disso. Ismael era 14 anos mais velho do que Isaac. Só porque era filho dele com outra mulher? Não, ele era o primogênito de Abraão. Isaac veio 14 anos depois. Então, irmão, entrar nessa filosofia de interpretação, por que Deus fez isso, por que Deus não fez, é querer conhecer a Deus num campo que não está nem na sua capacidade, nem da minha, nem de ninguém, nem daqueles que professam a predestinação. Mas o texto está aqui para o nosso entendimento. Deu para você entender um pouquinho agora o versículo 13, irmão? Que é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele não estava falando de ódio, como o humano tem ódio do outro, não. Ele estava falando pelo fato que Deus rejeitou como primogênito para seguir, para formar a nação israelita, né? Que veio do Jacó, foi mudado o nome para Israel. Então ele escolheu Jacó, por vários motivos esses que nós não sabemos e a Bíblia não tem interesse nenhum para mostrar, porque Deus está acima disso. Mas que nós podemos saber muito bem que Jacó pode ter sido gerado primeiro e depois eles não eram de uma placenta só, meu irmão. Então um nasceu primeiro do que o outro, foi Esaú. Mas você sabe que Deus abençoou Esaú do mesmo jeito. Tudo que nós temos hoje, que nós podemos ter, Esaú tinha. O próprio Jacó depois se colocou menor do que ele, você sabe disso, quando Jacó foi atravessar com as suas riquezas nas terras dele, mandou presentes absurdos de grande para ele, e Jacó soube entender a mentalidade de Cristo antes de Cristo ter vindo pessoalmente na terra. E você ainda não entendeu, irmão. Eu vou ler agora o 10, que você disse também que é desnecessário. Ele pode ser apócrifo. Você disse, né, com palavras, você colocou como anátema esses textos aqui, como amaldiçoados, do jeito que você falou. Você vai chegar a falar para o apóstolo Paulo, você viajou na maionese, a hora que o Espírito Santo de Deus te disser assim, não foi. Que vergonha que vai ser para você, irmão. Capítulo 9, versículo 1, leia também, irmão.
Você não tira suas ideias totalmente da Bíblia, você tira da inteligência humana. Isso é muito ruim, isso é muito feio, irmão. Vamos ser mais humildes. Vamos ser mais humildes. Vamos aceitar que nós também temos falhas intelectuais. Você tem, eu tenho, todos têm. E parar de dizer que nós somos mais intelectuais do que o apóstolo Paulo, do que Pedro, do que outros que escreveram a Bíblia. Isso não traz o evangelho conforme Jesus pregou. Porque se Jesus escolheu um apóstolo semi-analfabeto, um homem semi-analfabeto, mas quem conhece de grego, principalmente do grego que Pedro escreveu, koiné, sabe que Pedro, ele não escreveu com falta de sabedoria, nem humana, nem espiritual. Ele escreveu com a sabedoria que nem você tem, nem eu tenho. Eu não estou comparando sabedoria, não. Jamais faria isso. Mas eu estou dizendo porque foi Cristo que os escolheu. E Ele não me escolheu para escrever evangelho nenhum, carta nenhuma para os irmãos. Ele me escolheu de outra forma e te escolheu de outra forma, eu acredito. Você é um vaso escolhido de Deus. E aqui porque fala que o oleiro tem autoridade sobre o vaso para fazer vasos simples ou para fazer vasos de grande destaque, não significa que ele rejeitou. Ele estava falando de duas nações diferentes, irmão. Ele está falando das nações e da nação de Israel. Quem somos nós para julgar Deus de ter feito o primeiro pacto só com Israel e ter rejeitado as outras nações, assim como ele aceitou só Jacó e rejeitou Esaú? Quem somos nós para pedir explicação a Deus ou para explicar isso? Quem é você, meu irmão, para explicar isso? Por que Deus só fez o primeiro pacto com a nação de Israel, isolando as outras nações, e depois Jesus veio para fazer pacto, a nova aliança com todos, que inclui eu e você que somos descendentes de portugueses, ou de qualquer outra nação não judia? Então, meu irmão, nós temos que, às vezes, quando não entendemos, calar a nossa boca. Esperar primeiro o entendimento vindo do Espírito Santo. Eu estou te falando isso porque eu já fui muito como você é hoje. Eu também achava que eu era sabe tudo, mas hoje eu percebi que tem pessoas analfabetas, biblicamente falando, que me dão instrução bíblica. E você precisa de reconhecer que você também precisa ser ensinado, irmão. Você também precisa tirar da sua cabeça esse dogma que você tem de inteligência intelectual como sendo o centro do entendimento de coisas espirituais, e que não é. E que não é. O capítulo 10, olha a preocupação desse irmão. Vou ler só o versículo 1 para você ver. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles. O 2, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Você nunca fala isso dos seus irmãos? Você sempre tem a mania de falar até dos seus próximos ali, que dando explicação, quando um faz uma pergunta, você até desconsidera, acha muito pequena a pergunta, muito pequena para o seu intelecto. Olha, meu irmão, isso aí não é qualidade de cristão, não é qualidade de homens humildes. O apóstolo Paulo aqui, está elogiando a raça dele. Por que eu falo que aqui ele não pregou predestinação? Esses próprios 2 versículos que eu li aqui mostrou claramente que ele não está pregando predestinação. Está errado nossos irmãos que crê na predestinação, sei que está errado, mas quem sou eu para julgar esses irmãos? Tem muitas coisas que eles sabem a verdade muito mais do que eu, do que você. Eu conheço irmãos aqui mais simples do que eu, do que você. Vou falar mais simples do que eu, porque eu sou perto de você, eu sou bem ralé mesmo, de tudo. Mas sabem muito mais do que eu, que achava também como você, que a verdade estava impregnada simplesmente a mim, por ordem de Deus. O Benedito é o mais sábio do mundo. Eu pensava desse jeito.
e pregava como você está pregando, e quebrei a cara muitas vezes. Hoje eu vejo nas pessoas humildes, que não entende muito da Bíblia, que me dá lição bíblica. Então você também precisa aprender, meu irmão. O versículo 3 diz assim: pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. O 4, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Olha que ele estava com pesar daqueles irmãos não conhecer, e você parece que sente uma alegria de achar que você sabe mais do que os outros. Totalmente o inverso desse homem de Deus aqui. Você devia estar triste com isso, e você sempre fala assim: eu tenho que estar aqui ensinando. Parece que você é o único sábio do mundo que ensina ao mundo inteiro. E não, irmão, baixa um pouco esse facho. Eu sei que agora você está ao vivo no Facebook. Eu saí do Facebook para gravar aqui, você estava ao vivo falando muitas coisas boas, irmão. Mas se você baixar o facho um pouquinho, se colocar no plano de outros, pelo menos, você vai ser muito bem usado. O capítulo 11, que você falou que pode ser riscado da Bíblia, que você vai falar isso para Paulo um dia, e eu espero estar perto de vocês. Eu espero, se for da vontade de Deus, estar perto de vocês, para mim aprender também com o apóstolo Paulo os porquês dessa escrita, porque você ainda não sabe, tá? Diz assim, ó, o 11:1. Então eu pergunto, olha ele te perguntando, irmão, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? Ô irmão, vem cá. Quando ele rejeitou Esaú, ele estava realmente rejeitando Esaú? É isso? A força da palavra é isso? Não, irmão. Irmão, é modo de falar. Ele não rejeitou, não. Ele não rejeitou nem os gentios. Se você prega como você prega, que ele é um todo, sem cronologia, ele não é um Deus de cronologia que segue uma cronologia, ou seja, um alinhamento, um linear. Eu acredito assim também. O apóstolo Paulo está falando isso aqui, meu irmão. E você não sabia disso. Lê o versículo 1 do capítulo 11, que você vê isso. Ó. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? Aí ele te responde, é claro que não. Mas Deus disse que tinha rejeitado um deles lá. Então aqui não está falando de predestinação de toda a humanidade. Está falando de uma escolha dele, de um irmão e de outro irmão. Aqui não está falando nada de predestinação da humanidade inteira. Nenhum desses capítulos fala isso. Isso aqui vem personagens como o próprio Deus, Jesus, Sara, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú e outros. Mas não está falando de toda a nação. É isso que Paulo está explicando aqui, meu irmão. É isso que ele está explicando. Aí ele fala assim, é claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Esse princípio aqui, na sua qualidade de intelectual, você diz que antes de haver mundo, se é princípio, irmão, teve um início, irmão. E Deus não tem princípio e nem fim, meu querido. Então, desde o princípio aqui, foi quando ele já havia predestinado uma nação. Teve um princípio em Adão, quando Adão errou, quando Adão pecou, e Eva também, ele já havia escolhido o descendente da mulher, através do lombo de Abraão. É isso que o texto está querendo dizer. Ele não está falando aqui de predestinação de toda a humanidade. Outra coisa, ele disse assim, vocês sabem muito bem, continuando o versículo 3, o que as escrituras sagradas dizem naquele trecho em que Elias
acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim, o 3 agora, eu estava no 2. Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que vem a dizer isso aqui, irmão? Elias também pensou que era o único. E Deus o rechaçou na hora, pôs um freio na boca dele, porque a resposta veio logo à frente. Olha aqui para você ver. O que foi que Deus disse a ele? O 4 pergunta para você, irmão. Ele disse, eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. Então você está vendo, irmão, que dentro da não cronologia de Deus, existe um sistema de Deus. Deus tem um sistema de conduzir as coisas, que não é predestinação. Eu acho que eu estou falando, às vezes, ao vento. Você não vai entender, porque você é muito intelectual. Desculpa, mas os humildes estão me entendendo. Obrigado, e que Deus abençoe a todos. E que todos sejamos mais humildes, né? O texto que eu falei, que ia ler para você, vou deixar até para outro dia, irmão. Você já não entendeu esses aqui, não dá para... Você não é intelectual que você pensa. Você não é o Todo-Poderoso no entendimento da hermenêutica e da exegese bíblica, tá? Existem pessoas que entendem mais. Obrigado e boa noite.